Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade então nas nossas aulas aí. Vamos agora falar sobre polígonos. No critério do polígono, o que é fundamental a gente relembrar, ou a gente lembrar, o que significa a palavra. O poli significa muitos. O gonos significa ângulos, muitos ângulos. Nesse caso, quando a gente trabalha com polígonos, a gente trabalha com figuras planas. Então, figuras planas significa que é figura no plano. Se eu for pegar figuras tridimensionais, você vai lembrar que ela não termina em gonos. Se eu pegar as espaciais, figuras espaciais, qual é o nome delas? Poliedros. Lembrando que esse edros está vinculado a lados e poli a muitos. Lados não, faces. Muitas faces. Esse aqui, muitos ângulos. Então eu posso e vou trabalhar com ângulos, tá? Bom, quando eu falo isso aqui, eu posso falar dos polígonos em relação aos seus ângulos, esta figura. Então, os ângulos que ele está sugerindo são os ângulos internos. Ah, mas tem ângulo externo também? Também tem. Esse aqui, ó, ângulo interno. Esse último aqui não ficou muito bom, né? Vamos melhorar. Olha lá, ângulos internos. Tudo bem? Ângulos internos. Pronto, tá? Agora, quando eu continuo esse processo pensando em outras figuras ou outras justificativas, eu percebo que quando eu entro em outras figuras ou dou continuidade ao processo, eu percebo que aqui os polígonos têm uma característica muito clara. Qual é a característica? A característica é que um polígono, para ser chamado de polígono, ele tem que ser fechada, simples, para ser denominado polígono. Então lembre-se, quando a gente volta lá nas informações iniciais e tenta observar esse detalhe, vamos voltar lá para a gente observar esse detalhe. Deixa eu apagar aqui. E vamos voltar lá no início. Tentar relembrar um pouquinho sobre essa questão do fechado ou aberto. Tá aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, primeira coisa, eu defino linha poligonal. Depois da linha poligonal, o que eu defino? Se ela é aberta ou fechada. Depois que eu falo se ela é aberta ou fechada, se essa linha aberta e fechada, ó, é simples ou não simples. Nesse caso, nós vamos trabalhar com figuras fechadas, simples, tá? Voltando lá. Olha lá, pronto. Então tá aqui, ó. Polígonos podem ser convexos e não convexos. Bom, como eu vou definir convexos e não convexos? Primeira coisa, quando eu defino os convexos, qualquer segmento feito dentro deles permanecerá dentro deles. Então tá aqui, ó, se eu faço um segmento dentro deles, permanece dentro deles. Agora, o não convexo, o não convexo aqui, ó, tá até o exemplo ali já, ó. Faço um segmento ali. E esse segmento, ó, tem um pedacinho fora. Perceberam? Então, essa figura é não convexo, também chamada de côncavo. Então, eu posso chamar de não convexo. Ou, palavra muito usada também, côncavo. São as duas nomenclaturas dadas para esse tipo de figura. Então eu posso lá fazer um segmentozinho aqui, ó,
Você vai perceber que um pedaço dele está fora. Você faz um segmento aqui, um pedaço dele está fora. Tá? Sempre que acontecer isso, ele é não convexo, ou você também pode relacioná-lo ou pode chamá-lo de côncavo, sem problemas nenhum. Ok? Continuando. Vamos agora fazer um pouco de exercícios. Vamos lá. Pronto. O exercício número 5 aí, o primeiro exercício. Ele diz o seguinte: entre as figuras abaixo, determine quais são polígonos. Tá. Primeira coisa, para ser polígono, quais são as características? Eles têm que ser fechado e simples. Esse é fechado? Não. Esse é fechado? Não. Não atende. Bom, já tirei os abertos. Agora, ele tem que ser simples. O que seria simples? Não ter o cruzamento entre os segmentos. Então, esse tem cruzamento? Não é. Então, quais são as respostas dos polígonos? 1, 2, 3. São esses 3 aí. Então, é a letra A, letra E e letra D. Ok? Então, esse é o primeiro exercício. Próximo exercício. Exercício número 6. Classifique os polígonos abaixo como convexo e não convexo. Ou côncavo, se você quiser, tá? Ou se você achar melhor. Você pode colocar aqui, ó, côncavo. Bom, ou convexo ou côncavo, ou convexo ou não côncavo, convexo, tá? Nesse caso, como eu defino isso? Fazendo segmentos. A pior hipótese. Qual que é a pior hipótese? A pior hipótese seria colocar um segmento aqui? Pode ser, mas se você coloca um segmento aqui, concorda comigo que um pedacinho dele fica fora? Se você coloca o segmento aqui, concorda comigo que um pedacinho dele fica fora? Quando um pedaço do segmento fica fora, significa que ele é o quê? Côncavo ou não convexo. Então, ó, se eu venho aqui e apago, ó lá, não convexo. Se eu venho aqui e apago, não convexo. Agora, vou fazer nessa figura aqui. Tem como eu achar um segmento que fique fora dessa figura? Você vai perceber que não. Então, esse aqui vai ser o quê, essa figura? Côncavo. Essa, eu consigo fazer um segmento como pior hipótese? Consigo, tá aqui, ó. Eu consigo fazer um segmento nesse? Não, como pior hipótese tá aqui. Então, esses dois são não convexos. Ou convexos. Não convexo também, ó. Logo, aquele ali é o quê? Côncavo. Ok? Então, perceba, para você definir as figuras, é você pegar a pior hipótese, ó. Pior hipótese foi desenhar aqui, foi desenhar ali. Continuando. Questão número 8. Vamos lá. A questão número 8 diz o seguinte: cada sequência abaixo obedece uma regra quanto ao número de canudinhos que formam um polígono. Descubra uma regra que, supondo que elas continuem valendo, desenhe no seu caderno o polígono escrito e o número de canudinhos que formam. Bom, aqui a figura para mim não está muito boa. Se para você também não estiver, você vai lá no livro. Eu vou dar uma olhadinha no livro aqui, tá? Só para relacionar a figura e fazer a contagem adequada. Então, a primeira figura ali da letra A tem 3 canudinhos. Então, vou anotar aqui, ó. 3 canudinhos. Coloquei dentro da figura. A próxima figura tem 4 canudinhos. A próxima figura tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 canudinhos. Qual vai ser a próxima figura? 6 canudinhos. Como eu posso representar essas figuras?
Pensa assim, esse é o primeiro desenho, desenho 1. Esse é o segundo desenho, desenho 2. Esse é o terceiro desenho, desenho 3. O desenho 1 tem quantas figuras? 3. O desenho 2 tem quantas figuras? 4. Você percebeu para o desenho 1, para o desenho 2, aumentou um canudinho? Então eu posso falar aqui, se o primeiro desenho é igual a 3, o segundo desenho vai ser com certeza o primeiro desenho mais um canudinho. O terceiro desenho será o segundo desenho mais um canudinho. Se eu tivesse 10 desenhos, seria o 10º desenho mais o desenho 9º mais um canudinho. Sempre vai acrescentar uma unidade. Será que é a única forma de você verificar isso? Não, tem como você generalizar também, mas você pode generalizar em relação ao anterior. Em relação ao anterior, então, se aqui tem 5, o próximo vai ter quanto? 6. Aí, se você fosse desenhar, você desenharia um polígonozinho de 6 lados. Tudo bem? Essa é uma proposta aí. Bom, o próximo. Um triângulozinho, tem quantos canudinhos? 3 canudinhos. O próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canudinhos. O próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canudinhos. Então multiplicou por 3. Percebeu que esse aqui, ó, mais 3 unidades. Daqui para cá, somei 3 unidades. Daqui para cá, somei 3 unidades. O próximo, somaria 3 unidades também. Tudo bem? Se eu precisasse desenhar o próximo, então seria um triângulo também, o mesmo formato, só que com mais figuras. Vamos para o próximo aqui, letra C. A letra C eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 canudinhos. 6 canudinhos. O próximo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudinhos. O próximo, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14 canudinhos. O que aconteceu daqui para cá? Somei 4 canudinhos. Daqui para cá, somei 4 canudinhos. Então o próximo vai ter quantos canudinhos no total? 18. Tudo bem? Então isso aqui é só uma ideologia geral de como fazer o processo. Nesse caso, vamos voltar ao livro. Voltando ao livro, vamos continuar agora falando de elementos de um polígono. Então, agora nós vamos ver os elementos de um polígono. Quais são os elementos principais? Vamos lá, vamos tentar revisar. Quais são os elementos de um poliedro? Vamos ver se eu coloco a observaçãozinha aqui, ó. Vamos voltar lá para a página. Vou criar uma paginazinha aqui. Quais são os elementos do poliedro? Exemplo de poliedro. O poliedro pode ser um prisma. Nesse momento nós estamos estudando isso, né? Um prisma ou uma pirâmide. O que ele tem como elementos? Vamos pegar um prisma aqui. Vou pegar um prisma qualquer. Uma caixinha de sapato. Deixa eu fazer ela bonitinha, né? Ficou bem feinha. Um prisma, uma caixinha de sapato. Tá lá. Uma pirâmide. Base quadrangular. Pronto, tá lá. As duas figuras. O que caracteriza, o que eles mostram ter?
face, vértice e aresta. Onde estariam as faces? Se eu pego aqui da minha caixinha de sapato, essa é uma face, ó. Tudo isso aqui é uma face. Onde vai estar o vértice? O vértice aqui, ó. A, B, C, D, E. Lá atrás, ó, lá atrás vai ter um também. F, G e H. E as arestas? As arestas vão ser segmento aqui, ó. AE, AB, BC, são minhas arestas. Tudo bem? E esse é o muitas faces. Agora, se eu volto lá para verificar o polígono, aqui, o polígono, quais são as características que eles vão apresentar? Vértice, tá aqui, ó, vértice, ó, mesma coisa, vértice K, vértice L, vértice M, vértice J, N, tá lá os vértices, bonitinho, né? Tem vértice também. Agora tem lado. Quem vai ser são os lados? Ó, não é chamado de aresta, é chamado de lado. Então quais serão os lados? Lado JK, lado KL, lado LM, lado MN. E aí ele tem os vértices consecutivos. O que são vértices consecutivos? Logo ao lado. Quem é o vértice que está logo ao lado da letra K? O vértice logo ao lado da letra K é o L e o J. Esses são consecutivos. E o N e o M em relação a K, eles são não consecutivos, porque eles não estão logo ao lado. Tudo bem? Vai ser muito importante isso. Porque quando a gente trabalhar com uma outra linguagem, um outro detalhezinho, ser consecutivo ou não é importante. Tá? Então, olha lá. O L e o J em relação a K são consecutivos. O M e o N em relação a K são não consecutivos. Por que o L e o J são consecutivos? Porque eles estão logo ao lado. Logo ao lado da figura. Já estão direto ali do lado da figura. Tudo bem? Continuando então, vamos lá. Qual outra relação que tem? Se você observar essa figurinha aqui, ó. Quando eu venho para esse lado aqui, o que eu reparo classicamente? Pode reparar que o segmento AE, AB e BC, todos eles estão compostos com um tracinho. O que isso significa? Que eles são iguais, tá? Então, ó, esse segmento aqui, vamos colocar assim. Esse segmento AB, ele é congruente, ou seja, é igual a BC, que é congruente ou igual a AE. Então a palavra certa, eles são o quê? Congruentes, diz o texto. Bom, são congruentes por quê? Porque tem a mesma medida, o mesmo tamanho. Da mesma forma que, se você reparar, o segmento ED e o segmento DC também são iguais. Por quê? Porque eles têm dois tracinhos. Esses daqui têm um tracinho e eu posso afirmar que o ED ou DE, tanto faz, é segmento, né? Tem que ter um tracinho em cima. Ele é congruente
ACD. Pronto. São congruentes por quê? Porque eles têm a mesma medida. Tudo bem? Então lembre-se, toda vez que eu correlaciono essas figuras, eu tenho que ter claro o que significa cada uma das palavras. A palavra congruente significa que tem esta igualdade entre eles. Bom, falamos então em relação aos lados que podem ter esse critério e agora nós também falamos sobre os ângulos internos. Olha o que acontece com os ângulos internos, ó. É a característica de representá-los. Interno. Por que não externo? Porque tradicionalmente a gente vai representar o ângulo interno. O nome polígono não está relacionado a muitos ângulos. Ângulos internos que ele conta. Se eu contasse o número de lados, olha quantos ângulos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de lados é igual ao número de ângulos. Tudo bem? E quando eu falo da relação de um polígono, ou ele tem lado que liga os vértices, se não for lado, o que vai ser chamado? Diagonais. Então, ó, isso aqui é lado, isso aqui é lado, 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 lado. São todos lados. Tudo bem? Ele saiu de I e foi para J. Ele é lado. Agora, quando o I vai para um vértice não consecutivo, quando um vértice é consecutivo? Quando ele está logo ao lado. E quando não é consecutivo? Quando ele não está logo ao lado. Ah, mas professor, ó, tem segmentos que estão juntando com eles. Então, esse segmento que está no meio do polígono, ele é chamado do quê? Diagonais. Então, são diagonais que essa figura tem. Ok? Diagonal, então, é a ligação entre um vértice e um outro vértice não consecutivo. Tá? Tá aí a característica. Com isso, vamos fazer alguns exercícios para ver se isso fica um pouco mais fácil de observar. Olha lá. Desenhe um polígono de 7 lados, nomeie seus vértices e trace suas diagonais. Vamos lá. 7 lados, é isso? Vou colocar então o lado de preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ficou feio, né? Vamos fazer de novo. Deixa eu pegar a borracha, tá aqui. Fazer bem bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar os vértices. Não ficou perfeito, mas A, B, C, D, E, F, G. Lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 lados. Se ele tem 7 lados, quantos vértices tem esse polígono? Vou sinalizar de vermelhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Identifique os lados do polígono. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EF, lado FG, lado AG. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma quantidade de vértices. Próximo. Quantos ângulos internos o polígono tem? Vou colocar de verdinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Quantas diagonais esse polígono tem? Agora sim, hein? O que é diagonal? É ser ligado ao ângulo, ao lado não consecutivo. Ó, esse é consecutivo, então do A sai 1, 2, 3, 4. Do B, 1, 5, 6, 7. Do C, ó, já tem um lá, né? Então, 8, 9, 10. Do D, 11. Do E, não tem mais. 11. Será que só é isso mesmo? Ah, não, faltou aqui, ó. 12. Agora faz sentido. 12. 12 diagonais. Tudo bem. Ah, mas eu só faço riscando? Não, tem uma formulazinha. Tem uma formulazinha para isso. Não vamos utilizá-la ainda, mas ela existe. Tudo bem? Continuando, tem próximo exercício aí? Deixa eu ver. É a questão 9, né? Eu acho que ficou faltando alguma diagonal aqui. Ah, é, ficou faltando. Vamos fazer as diagonais certinhas com uma figura de 7 lados? Deixa eu pegar de novo aqui e desenhar lá embaixo. Não achei que essa figura aqui ficou bacana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, mas ele tem que ser diferente, né? Vamos fazer aqui diferente, ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7. Pronto, agora ficou melhor. A, B, C, D, E, F, G. Pronto, tá lá. Agora vamos fazer as diagonais. Saindo de A. 1, 2, 3, 4. De cada vértice, e eu achei o erro por quê? Porque de cada vértice tem que sair 4 diagonais. Se você volta aqui na figura anterior, ó, aqui saiu 3, aqui saiu 4, aqui saiu 3. Então eu contei errado, alguém ficou para fora. Então vamos contar de novo. Então tá lá, 4. Agora eu vou para B. 5, 6, 7, 8. Agora eu vou para C. C já tem uma. 9, 10, 11. D já tem duas. 11, 12, 13. E já tem 3. 14. F já tem todas. Então pode ver de cada vértice, ó, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então tem 14 diagonais. Tava estranho a figura, tava muito feinha também. Essa figura ficou um pouquinho melhor. Tem uma fórmula para isso? Tem. Tudo bem? Não se preocupem com a fórmula ainda. Próximo. Desenhe um polígono que tenha 4 ângulos internos e nomeie seus vértices. 4 ângulos internos, então ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Vou nomear os vértices B, C, D. Pode ser nesse sentido ou nesse sentido a nomeação, não tem problema. Determine o nome, determine o polígono que tem 4 ângulos internos e nomeie os vértices. Está aqui, 1, 2, 3, 4 ângulos internos. Quantos vértices tem o polígono? 4. 1, 2, 3, 4. Identifique os ângulos internos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D.
Quantos lados esse polígono tem? 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Pronto. Então ele é um quadrilátero. Tudo bem? Próximo. Questão número 11. Desenhe um polígono de 3 lados e trace as suas diagonais. Quantas diagonais esse polígono tem? Então tá, 3 lados. A, B, C. O que é diagonal? Diagonal sai do vértice e vai para o não adjacente, ou melhor, não consecutivo. O B é consecutivo, o C é consecutivo. E existe algum ponto aqui que seja não consecutivo com ele? Não. Então não existe diagonal. Tá? Esse é o 11. O 12. Quantos vértices tem um polígono de 12 lados? E quantos ângulos internos? Não vou desenhar, né? Que eu já não consegui desenhar direito o 7. Só que se ele tem 12 lados, olhando para os exercícios anteriores, olha lá, para esse exercício, por exemplo, se eu olho para esse exercício, ele tem quantos lados? 7. Quantos ângulos? 7. Quantos ângulos internos? 7. Então, volto aqui. Aí ele pergunta, quantos vértices um polígono de 12 lados? Quantos vértices tem um polígono de 12 lados? 12 vértices. Quantos ângulos internos? 12. Acabou. Tudo bem? Vai até a questão número 12. Isso, até a questão número 12. Aí começa uma outra teoria do livro. Vamos lá então, voltando ao livro. Então, a classificação dos polígonos agora. Como que eu classifico eles? Em relação aos seus ângulos. Então, poli é muitos, o gônus é lá ângulos. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, um polígono com 3 lados e 3 ângulos. Qual é o nome dele? Tri de 3 ângulos. Triângulo. Tá? É um polígono que tem 4 lados e 4 ângulos. Então, quadri de 4, látero. Esse é lados, ó. Ele nem falou ângulo, né? Quadrilátero. Mas poderia ser quadriângulo. Também seria adequado, mas não é muito utilizado. Tá? 5 lados, 5 ângulos. Penta. Penta de 5. Gono de ângulos, 5 ângulos. 6 lados, 6 ângulos. Hexa, hexagono, 6 ângulos. 7, heptágono. 8, octágono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, 10, né? 10, né? É decágono. 12, 10, dodecágono. 15, bom, pentadecágono, porque é 10, 15, né? 20, icoságono. São os mais utilizados aí que foram comentados. Ok? Com isso, vamos voltar aos exercícios para a gente comentar um pouco mais. Tá lá. Escreva no caderno o nome dos polígonos abaixo. Quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4. Quadri. Quadriângulo. Pode ser, mas o tradicional é o quê? Quadrilátero. Quantos lados? 1, 2, 3. Triângulo. Quantos lados? 1, 2, 3, 4. Ah, então tá. Esse é quadriângulo ou quadrilátero. Esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, 8. Octágono. É que ele estava muito simétrico para ficar 7. 7 ele fica meio tortinho. Esse,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse, ó, pode perceber, tem 3 em cima e 4 embaixo. Agora 7, ele é meio tortinho. Heptágono. Tudo bem? Perceberam os nomes? Como funciona? Termina em gono, porque nós estamos falando de figura plana. Se nós estivéssemos falando de figura espacial, terminaria em edro. Em vez de gono, seria edro. Então, heptaedro. Perceberam a diferença? Como é grande? Tá? Continua. Próximo. Responda às questões. Questão 14. Quantos ângulos internos tem um hexágono? Tá? Ali já está a resposta. Mas independente de, se eu desenho a figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo número de lado, o mesmo número de ângulos. Tá? Quantos polígonos tem 12 vértices? Ou qual polígono tem 12 vértices? Se tem 12, decágono é 10. Mas como eu quero 12, é dodecágono. Quantos vértices, lados, ângulos internos tem um icoságono? O icoságono, se você voltar lá no livro, vamos voltar lá. Ó o icoságono aqui, ó. Ele tem quantos lados? Quantos ângulos? 20. Vamos ver se tem próximo exercício aqui. Tem. Próximo, olha lá. Questão número 15. Em um colégio foi disputado um torneio de tênis de mesa entre classes. Foram formados 5 equipes. Cada jogou contra todos os outros da outra equipe. Quantas partidas foram disputadas ao todo? Bom, em um colégio foram disputados um torneio de tênis. São 5 equipes. Deixa eu colocar aqui. 5 equipes e cada equipe joga contra a outra. Então, 5 equipes. Se são 5 equipes, olha que interessante. Equipe A, equipe B, equipe C, equipe D e equipe E. Todo mundo joga com todo mundo, não é? Então, vou colocar as equipes aqui. Como se fosse simples. Equipe A, equipe B, equipe C, equipe D e equipe E. Pronto. A equipe A, ela vai jogar com certeza com a equipe B, com a equipe D, com a equipe E, com a equipe C. A equipe B vai jogar com certeza com a equipe A, já está aqui, com a equipe B, C, com a equipe E, com a equipe D. A equipe D vai jogar com a equipe B, com a equipe A, com a equipe C e com a equipe E. Você viu que eu estou riscando em cima porque existe uma repetição, né? Mas eu não estou contando com ela por enquanto. A equipe E vai jogar com a equipe D, com a equipe B, com a equipe A, com a equipe C. Isso? Ficou alguma equipe sem jogar? Bom, a equipe A vai jogar com 4 equipes. A equipe C vai jogar com 4 equipes. A equipe E com 4 equipes. A equipe D com 4 equipes. Todo mundo está com 4 equipes, certo? Quantos são no total os jogos? Agora eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Será que é isso? Na dúvida, você pode contar só os lados. São 5 lados. E aqui é uma estrelinha, ó. Não é uma estrela? Que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5. Opa, contei errado? Deixa eu ver se eu tenho como voltar. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos apagando aqui que a gente vai ter mais certeza. Cadê a borracha? Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 6 jogos. 7 jogos. 8 jogos. 9 jogos. 10 jogos. Pronto. Agora ficou mais fácil. 10 jogos. Então foram 10 jogos que eles participaram. Todas as equipes, tá? Quantas partidas foram disputadas? 10. 10 partidas foram disputadas. Represente essa situação por meio de um polígono. Polígono, um pentágono, né? Até já fiz aqui. Pronto, um pentágono. Represente a situação por meio de um polígono, dispondo cada equipe em um vértice. Do polígono, você forma um pentágono. Ele quer saber o nome da figura, pentágono. Penta de 5, gono de ângulos. Que elemento desse polígono pode representar os jogos entre as equipes, os lados e as diagonais? O que você precisa fazer para obter o total de partidas por meio deste desenho? Fazer os lados e as diagonais. Tudo bem? Percebeu que eu já tentei responder, porque eu pensei separadamente aqui no raciocínio, aí acabei tendo sucesso na resolução. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se, até agora nós comentamos ali até a página 256. E vamos estar continuando depois. Prestem bem atenção nos detalhes, é realmente bastante nome aí, mas vocês vão se adaptando porque eles vão se repetir ao passar do tempo. Ok? Bons estudos para vocês, até mais!